Aí, garotinhos e garotinhas, como é que vocês estão? Prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor? Simbora, vamos lá nos deleitar nas Sagradas Escrituras e mais dessa vez. Hoje estaremos, nesse instante, lendo o capítulo 17 de Juízes, logo em seguida o 21 de Atos, 30 e 31 de Jeremias e concluiremos com o capítulo 16, finalizando a leitura do livro de Marcos. Então, antes de iniciarmos a leitura como um todo, vamos a uma palavra de oração e logo daremos início. Pai Santo, Deus bendito, exaltado, louvado, entronizado seja o Senhor, porque Tu és digno, ó Deus, maravilhoso e fiel. Louvamos ao Senhor por suprir as nossas necessidades, nos agraciar com saúde, sustento, ó Deus, e a fé em Ti, apesar da falta de qualquer outra coisa, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades, principalmente espiritual, ó Deus, com Tua graça maravilhosa. Nos dá a benécia, ó Deus, de nunca, ó Deus, nos deleitarmos sobremaneira em qualquer outra coisa que não na Tua presença, que não no nosso relacionamento contigo. Nos ajuda de fato a Te amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e tudo o que temos. Que em todo o tempo o Senhor de fato seja a prioridade, aquilo que mais desejamos e ansiamos, seja ao acordar, ao levantar ao longo do dia, inclusive ao deitarmos. Porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente, Tu és o nosso Deus e Pai, Tu és o nosso bom pastor que dá a vida em favor dos Teus filhos amados. Obrigada, Deus, por isso. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio do Teu Evangelho, nos ajudar a entender a preciosidade da Tua Palavra e de todos os ensinos que o Senhor tem nos ministrado por meio dela. É assim que oramos ao Senhor. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 17 de Juízes, que diz: Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo e eu o peguei. Então a mãe lhe disse: Que o Senhor abençoe meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: De minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar e assim, seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo. Como meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre estava à vista, deixando à espera, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito,
eles recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passados alguns dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo? Ao chorar assim, e partir meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procedem a informação que receberam a respeito de vocês e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então estes, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito.
na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: "Mate-o!" E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "Seria possível dizer algo para o senhor?" O comandante respondeu: "Você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo." Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: saberemos amanhã o que foi que ele falou. Capítulo 30 e 31 do livro de Jeremias, que vai dizer... Capítulo 30 e 31 de Jeremias, que vai dizer o seguinte: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Porque então vejo todos esses homens com as mãos na cintura como se fosse uma mulher que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenham medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorizou Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor: a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo: é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será abatido outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram, eu os multiplicarei, e não serão diminuídos, eu os glorificarei, e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor.
Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno eu a amei. Por isso, com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins, e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam, salve, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiante de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigastes, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, o meu coração se comove por ele e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada. Preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel. Volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. Uma mulher cortejando um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez, o Senhor a abençoe, ó morada da justiça, o Senhor o abençoe, ó monte Sião. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor.
e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir, para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, disse o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goá. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedro, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Capítulo 16 do livro de Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé procuraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiros de Jesus. Estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2. Eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.